Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Estamos chegando aí, você sabe onde, aqui no nosso canal LA Esportes. Eu já vou te convidar de antemão, tá chegando pela primeira vez aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like no vídeo, compartilha com os teus amigos e deixa aqui embaixo teu comentário. No meu nome, Luiz Eduardo Chega Mais, e vamos juntos para falar de Palmeiras e Atlético Paranaense e Palmeiras, partida válida pela volta das semifinais da Libertadores. E já vou dizer o placar para vocês: 2-2, 3-2 no agregado. Gols dessa partida por parte do Palmeiras marcados pelo Gustavo Scarpa e também pelo Gustavo Gomes, e os gols da equipe do Atlético Paranaense marcados por David Terans e Pablo. Furacão classificado para a grande decisão da Libertadores pela segunda vez na sua história após exatos 17 anos. Um feito histórico e que somente um cara da grandeza do Filipão é capaz de proporcionar esse momento ímpar para a história da equipe paranaense. Mas vamos falar sobre o jogo. Até porque na ida, pelo placar de 1-0 em que o Furacão acabou vencendo, esse resultado meio que moldaria um pouco da postura das duas equipes ao longo dessa partida. Até porque o que se esperava? Um Palmeiras propositivo, precisava buscar o placar, e um Atlético reativo, em que jogasse, no caso, nos contra-ataques. No primeiro tempo, pessoal, até vou dizer para vocês que aconteceu aquele famoso sonho que se virou realidade para o Palmeiras. Um gol no início, e foi o que aconteceu. Gol, no caso do Gustavo Scarpa, logo aos 3 minutos. E esse gol, ele foi muito emblemático porque ele mostrava até o momento aquilo que se viu em outros momentos do Palmeiras na temporada, vencendo com tranquilidade em casa e revertendo ao natural placar. Só que não foi o que aconteceu. Mas eu queria, antes de falar sobre o desenrolar da partida, falar que nesse gol do Scarpa, dois lances muito claros de falhas individuais por parte do Atlético. Uma delas de um jogador experientíssimo, que no caso é o Fernandinho, que num lance em que ele deveria ter feito a falta no Zé Rafael, ele acabou dando mole para o meio-campista do Palmeiras, que por sinal o Zé Rafael deitou e rolou no meio de campo da equipe do Furacão na primeira etapa. E o outro lance de erro individual que culminou no gol do Palmeiras, no caso do Scarpa, foi o do Pedro Henrique, que acabou caindo, no gramado, se embananou lá com a bola e ela sobrou cara a cara para o Scarpa só deslocar do goleiro Bento e abrir o placar, beleza? Até que o Atlético tenta sair para o jogo, mas sem tanto perigo, até porque o Everton foi mero espectador, não foi exigido na primeira etapa, tá? E isso mostrou um pouco que o Palmeiras estava muito ligado, muito concentrado, muito pilhado, o que dava a tendência de que a equipe do Abel Ferreira conseguisse, ao natural, mais uma classificação para uma final de Libertadores. E assim, quando a gente pega, por exemplo, o retrato da primeira etapa, aconteceu o gol do Scarpa, mas nós tivemos outros lances emblemáticos que vão refletir durante a decisão dos 90 minutos. Mas antes de chegar até lá, o Palmeiras foi dominante durante os primeiros 45 minutos do confronto do Allianz Parque. Por quê? Dominou o setor de meio de campo. Zé Rafael, Gabriel Menino e também o Gustavo Scarpa dominaram esse setor, que por sinal, o setor de meio de campo do Atlético Paranaense, com o Alex Santana, com o Eric e também com o Fernandinho, estavam muito frágeis na marcação. E além disso, eles não estavam conseguindo apoiar com tanta efetividade também o setor ofensivo. Então, além de um distanciamento entre os setores na equipe do Furacão, havia ainda uma fragilidade no quesito marcação, especialmente no meio de campo, o que facilitou o jogo da equipe do Abel Ferreira, tá? E no caso, quando o Atlético tentava sair um pouco mais para o jogo, o Palmeiras era muito rápido nos contra-ataques. Até porque com o Scarpa, com o Dudu, com o Rony, com o próprio Tabata, o Palmeiras conseguia ali com 4 toques já chegar próximo à grande área, no caso da equipe do Atlético. E isso dava ali um cenário de que uma hora ou outra o Palmeiras iria fazer o segundo gol, o terceiro, quem sabe o quarto, estava dominando o jogo, mas a gente sabe que o futebol, com um estralar de dedos, a situação pode mudar. E aí a gente fala nisso em qual sentido? Que, como a gente citou, o Palmeiras dominava o meio de campo, tinha, no caso, o placar favorável, ou seja, 1-0, e não tomava sustos defensivos. Até que a gente vai falar das polêmicas desse jogo que prejudicaram o Palmeiras na nossa percepção. Até porque, inicialmente,
lance envolvendo o jogador do Palmeiras e do Atlético Paranaense. Vamos lá. Primeiro tem a cotovelada do Alex Santana no Rony, né? E esse lance, galera, pelo menos na minha análise a priori, o que acontece? Foi uma cotovelada de alta intensidade? Não, mas é uma agressão. Fora do lance da bola, nada a ver, né? Não havia necessidade para isso. Então, independentemente da intensidade ter sido alta, baixa ou média, deveria ter sido expulso o Alex Santana na minha percepção, até porque ele agride o Rony. Essa foi a minha visão. Até porque o que entra em jogo aqui não é propriamente a intensidade, mas a intenção, né? Então, a gente tem que analisar aqui os critérios que estão sendo utilizados. Se é agressão, tem que ser expulso independentemente da intensidade. Tem vezes que até nem acontece o contato, mas só pela intenção dele ter, né, acaba de ser expulso. E o outro lance foi justamente na expulsão do Murilo, que revoltou, no caso, o Abel Ferreira e a sua comissão técnica, até o próprio grupo de jogadores, isso porque eles esperavam que o árbitro adotasse o mesmo critério que foi, né, adotado na não expulsão do Alex Santana no lance envolvendo o Rony. Mas nesse lance contra o Murilo, eu também vou concordar com a expulsão, porque ele coloca, né, o zagueiro do Palmeiras a trava da chuteira no Vitor Roque. Foi um lance de intensidade média alta, tá? E ainda ele coloca, a partir desse lance ocorrem riscos à integridade física do adversário. Então a expulsão foi correta, achei até que o VAR demorou um pouco para chamar o árbitro, não sei se havia uma dúvida, coisa e tal, mas na minha percepção deveria ter sido expulso o Alex Santana inicialmente e também a expulsão do Murilo foi também correta, tá? Mas a expulsão do Alex Santana acabou não acontecendo, beleza? E aí, Palmeiras, mais uma vez, com desvantagem numérica, né, no que diz respeito ao número de jogadores no campo, assim como aconteceu contra o Atlético Mineiro. E diferentemente daquela ocasião onde a equipe conseguiu dar a volta por cima, dessa vez acabou não acontecendo, tá? Segundo tempo, o Furacão reformula, né, a sua forma, né, sua forma de jogo, podemos dizer assim, isso porque vão entrar, no caso, o Terans para dar aquela organização no meio de campo, o Pedrinho no lugar do Abner para jogar ali aberto pelos lados e também o Rômulo no lugar do Canal para dar uma certa sustentação também no setor de meio de campo. E aí o Palmeiras, mesmo com um jogador a menos, que colocou o Luan, no caso no lugar do Tabata, para fazer a dupla de zaga ali com o Gustavo Gomes, mesmo com um jogador a menos, o Palmeiras faz 2-0. E aí quem vê esse cenário com um jogador a menos, 2-0 dentro do Allianz Parque, a festa da torcida, não vai imaginar que o Palmeiras iria sucumbir, no caso, ao Atlético Paranaense. Mas é fato que a equipe do Abel Ferreira acabou sentindo o gol do Furacão. E fazendo um 2-0, né, com o Gustavo Gomes, ele é um grande zagueiro, né? O Gustavo Gomes, a gente não cansa de falar aqui no canal a qualidade desse jogador, é o melhor zagueiro hoje do futebol sul-americano, para mim é o Gustavo Gomes, mas durante a decisão dos 180 minutos, embora ele tenha feito gol, eu não achei ele tão, assim, como eu posso dizer, regular como em outras ocasiões. Faz parte, ele continua sendo um grande zagueiro, mas eu achei que ele não repetiu, mesmo nessa atuação contra a equipe do Atlético Paranaense, as atuações que a gente está acostumado a ver desse grande zagueiro, tá? E aí o cenário estava perfeito. 2-0 para o Palmeiras, festa da torcida, mesmo com um jogador a menos, a equipe mantinha o controle do jogo, até que a entrada de um jogador muda totalmente o cenário da partida e ele é Pablo, beleza? Com um gol e uma assistência, ele vai ser o cara da partida e vai desequilibrar a favor da equipe do Furacão, beleza? A partir do gol dele, do Pablo, o Palmeiras sentiu o gol e não teve forças para reagir, até que saiu o gol ali do David Terans, né? Um desvio no Piquerez que acabou matando o Everton no lance. E aí o Palmeiras vai pro tudo ou nada, não consegue o gol que levaria a decisão para as penalidades, beleza? Atlético Paranaense na final da Libertadores da América vai pegar muito provavelmente o Flamengo, beleza? Que venceu a equipe do Vélez na partida de ida por 4-0 e a possibilidade de virada, obviamente, é bem remota. E a gente vai falar também sobre números financeiros, né? Que no caso tal feito reflete no contexto financeiro do Atlético Paranaense.
A equipe agora no mínimo garante um vice-campeonato, que renderia cerca de aproximadamente 31 milhões de reais, para ser mais específico, 30,9 milhões de reais, 6 milhões de dólares. Sendo campeão, o Atlético Paranaense faturaria 82,5 milhões de reais, o que dá ali em torno de 16 milhões de dólares. A gente vai traçar um panorama aqui da mudança de patamar do Atlético Paranaense ao longo dos anos. Inclusive, vou dar o crédito aqui para os caras do SofaScore, que eles trouxeram, né, no caso, essa informação. Atlético Paranaense desde a temporada 2018, campeão da Sul-Americana em 2018, campeão da Copa do Brasil de 2019, campeão da Sul-Americana 2021, finalista da Copa do Brasil 2021, finalista da Libertadores 2022, após 17 anos. Realmente a mudança de patamar dessa equipe é fruto de um processo que vem acontecendo na base e isso tem reflexos no profissional. E claro, tudo isso vai acontecer, né, esses resultados, com gestores qualificados, e a gente fala nesse momento em específico da figura dele, Felipão, isso porque ele vai em busca do tricampeonato da Libertadores. Ele já é campeão inclusive com o próprio Palmeiras e também com a equipe do Grêmio. Ele que no caso elimina, né, junto dos seus comandados, o atual bicampeão. Não é fácil eliminar o Palmeiras, ainda mais dentro do Allianz Parque, onde a equipe dificilmente é derrotada, e foi derrotada inclusive nessa edição do Brasileirão, né, pelo próprio Atlético Paranaense. E o Felipão é um estrategista. A gente elogia muito o Abel Ferreira, que por sinal tem todos os seus méritos nessa sua passagem pelo Palmeiras, onde ele é bicampeão da Libertadores e que chega, né, por muito pouco, não chega à sua terceira final consecutiva, mas o Felipão também é um grande estrategista, sabe como jogar uma competição de mata-mata, uma decisão. Não à toa, ele é simplesmente campeão da Copa do Mundo, né? E o Felipão, ele sem dúvidas quer encerrar, né, o seu ciclo, esse que pode ser seu último trabalho na carreira, o seu ciclo de treinador muito mais do que vitorioso, com chave de ouro. E que chave de ouro, né, galera? Com a possibilidade de conquistar a América pela primeira vez com o Atlético Paranaense. Sem dúvida, seria mais uma mudança de patamar na história dessa equipe, que vem crescendo muito no cenário nacional e, por que não dizer, no cenário internacional. A final acontece dia 29 de outubro na cidade de Guayaquil, beleza? E muito provavelmente o adversário do Furacão vai ser o Flamengo. Antes de eu finalizar esse vídeo, eu gostaria de trazer algumas estatísticas com relação a jogadores importantes e também algumas estatísticas da partida. Vamos começar pelas estatísticas individuais, falando, por exemplo, do David Terans, estatísticas que a gente também pegou no SofaScore. David Terans, com 28 anos, é o líder em participações em gols do Atlético Paranaense, desde que estreou pela equipe. 85 jogos, 68 como titular, 21 gols, 16 assistências, 148 minutos para participar de um gol, 140 passes decisivos. Ele que tem um título com essa camisa, o Terans, que eu já citei, inclusive. Ele é um jogador diferenciado, né? É um cara que tem ali uma capacidade de controle do meio de campo, que é uma coisa absurda, e ele é sim um cara diferenciado, tá? Também sobre o Pablo, a gente também não pode deixar de falar do Pablo, tá? Até porque também estatística do SofaScore, ele jogou 27 minutos com um gol e também uma assistência, o principal cara da partida, e 2 de 2 duelos aéreos ganhos. Realmente uma grande atuação aí do Pablo, que entrou e decidiu. Mas a gente também não pode, né, deixar de citar aqui o fato de que, se o sistema ofensivo estava bem articulado, o sistema defensivo, né, não pode ser diferente. Até porque Bento, ele mesmo surpreendeu, não surpreendeu não, ele é um grande goleiro, todo mundo sabe disso, mas mais uma vez ele se firma e tem uma grande atuação num jogo gigante, né, que é contra o Palmeiras. Bento é o goleiro com mais defesas e jogos sem sofrer gols na Libertadores 2022. Ele só tem 23 anos, é um goleiro jovem, né? Muito promissor, mais um dessas safras de goleiros aí do CT do Caju. 12 jogos, 11 gols sofridos, nenhum deles de fora da área, 40 defesas, 6 jogos sem sofrer gols, no caso aí um percentual de 50%, e 78% das bolas defendidas. O Bento, que é um grande goleiro, ele é mais um aí dessa safra de goleiros do CT do Caju. Lembrando que essa estatística que a gente trouxe também foi do SofaScore, tá? A gente vai trazer agora, só para finalizar, as estatísticas da partida, tá? Palmeiras, 49% de posse de bola contra 51% do Atlético Paranaense. Até me surpreendi com essa estatística, mas foi muito reflexo, né, da expulsão do Murilo, tá?
18 chutes do Palmeiras, 9 chutes do Atlético Paranaense, 7 chutes do Palmeiras no gol, 3 chutes do Atlético no alvo. 2 chances claras para o Palmeiras, 1 chance clara para o Atlético Paranaense, 76% de efetividade nos passes certos para o Palmeiras, 80% de efetividade nos passes para o Atlético, 245 passes certos do Palmeiras, 277 do Atlético, beleza? Então, Furacão classificado após 17 anos, mais uma vez, na decisão da Libertadores. Muito provavelmente teremos mais uma decisão brasileira contra, no caso, a equipe do Flamengo. Parabéns ao Furacão, parabéns ao Felipão e que, no caso, consigam, quem sabe, mudar o patamar mais um, né? Subir mais um degrau, quebrar mais um script na história dessa equipe que vem ganhando muito mais do que notoriedade no cenário brasileiro e, por que não dizer, internacional. Deixa o like nesse vídeo, te inscreve no canal, deixa aqui teu comentário. No meu nome, Luiz Eduardo, fica um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Sports. Mais um vídeo aqui no canal para falar de Palmeiras 2, Atlético Paranaense também 2, Furacão na decisão da Libertadores 2022 em busca da glória eterna. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!